Bom dia a todos, alunos do sexto ano, da Escola César. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas virtuais, Na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre as corridas de revezamento, Na qual ela diferencia de todas as outras modalidades do atletismo por ser uma prova coletiva. Agora nós vamos, falar sobre outro segmento do esporte, Vamos falar sobre os jogos eletrônicos, Que fazem parte da vida de muitas crianças, adolescentes e até adultos. Mas para compreender melhor, esse tema, é bom que a gente entenda, compreenda o que são jogos, O que são jogos? O termo jogo, ele deriva da palavra latina jocus, brincadeira, divertimento, gracejo. É utilizado para designar atividades físicas ou intelectuais. A definição do termo pode variar de acordo com o contexto, Por exemplo, Zimmermann afirma: o jogo é um sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial definido por regras que determinam o resultado quantificável. Os jogos, eles são atividades prazerosas, lúdicas, realizadas por pessoas, por um grupo de pessoas. Suas regras, seus espaços podem ser definidos, de acordo com a vontade dos jogadores, ao contrário, do esporte, que o esporte é diferente, ele tem as características próprias, as suas regras são fixas, e o objetivo dos esportes é quase sempre as vitórias. No caso dos jogos, não. Os jogos nem sempre há vencedor ou perdedor. É bem antiga. A origem e a data, elas não são exatas, mas acredita que o primeiro jogo descoberto, foi numa tumba egípcia da pré-dinastia, 3500 a.C. Depois teve outros jogos também, os jogos descobertos na África, que são 200 jogos apelidados de semeadura, contagem e colheita. Esses jogos surgiram aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo, Depois, mais tarde, no século X, surgiu na China o baralho. O baralho surgiu na China. Depois ele foi introduzido na Europa e daí para o restante do mundo. Todo mundo conhece, o baralho é formado por 52 cartas e 4 naipes. As cartas reais, os reis, damas e valetes, eles estão associados, aos reis e nobres importantes daquela época, que foi criado o baralho, Por exemplo, o rei de ouros, seria o imperador Júlio César. O rei de paus seria o Alexandre o Grande. A rainha de espada é a Palas de Atenas. O valete de paus seria Lancelote, atribuído a Lancelote. E por aí vai. E há vários, depois foram surgindo outros vários tipos de jogos, dentre eles os jogos populares, no contexto da cultura, os jogos como brincadeiras estão associados à educação de crianças, E as várias brincadeiras populares do Brasil são resultado da mistura de vários grupos étnicos que se formaram no país, durante a imigração, Eram pessoas da França, que deixou, a doleta, a amarelinha é um jogo que veio da França, a ciranda de Portugal, o bambolê do Egito, o gude, a bolinha de gude da Grécia, O esconde-esconde, o pique-esconde de Portugal,
o pega-pega da Holanda, o pula-corda brasileiro, dos índios do Brasil, a queimada, né? É um jogo colombiano, os escravos de Jó das regiões da África. Esses são alguns jogos populares, né? Temos também os jogos de tabuleiro, que vocês conhecem alguns, né? O jogo de damas, o jogo de xadrez, o banco imobiliário, a batalha naval, dentre outros. Outra forma de jogo são as cartas, né? Que já falamos anteriormente, né? E dentro das cartas do baralho existem vários jogos. Eles podem ser jogados individualmente ou de forma coletiva, né? Que vocês conhecem o truco, o buraco, a canastra, a tranca e paciência, e pôquer, entre outros. Dentro dessas categorias de jogos nós temos também o arcade, né? Que são os jogos de fliperama, né? Que vocês conhecem bastante. Temos também os jogos de raciocínio lógico, né? O Sudoku, as palavras cruzadas, os enigmas, os jogos dos 7 erros, os jogos de memória. Esses jogos, né? Ele estimula o uso da racionalidade, né? A tomada de decisões de forma rápida. E por último, né? Desses jogos, nós vamos falar dos jogos eletrônicos, né? Que está presente aí, né? Na vida de muitas crianças, de adolescentes, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho mais nas próximas aulas, né? Que os jogos eletrônicos vocês conhecem bastante, são jogos de videogame, temos aí o Minecraft, os jogos de esporte, né? O FIFA, o PES e todos esses jogos, né? Então nas próximas aulas a gente vai estar estudando mais a fundo esses jogos, ok? Abraço a todos, fiquem com... Olá pessoal, em mais um vídeo aqui no canal, nós vamos agora entender a diferença entre esporte e jogo, ou esporte, jogo ou brincadeira. Para que a gente possa nos aprofundar na unidade temática esporte, a gente precisa entender essa diferença, como no vídeo anterior a gente precisou entender a diferença entre atividade física e exercício físico. Então vamos falar sobre esporte e jogo. O que seria esporte? Esporte é uma atividade competitiva, institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então essas pessoas elas podem ter objetivos internos e podem ter objetivos externos, como premiações dentro dos esportes. Então o esporte formal ele vai ter, acima de tudo, regras fixas. Então ele vai ser institucionalizado, ou seja, ele vai ter uma instituição que rege todas as competições, que é responsável pelas regras. Os jogadores, os atletas, eles vão estar sempre uniformizados e buscando algum benefício, seja ele o troféu, a medalha ou o dinheiro. Então é uma coisa muito mais formal, né? Diferente do... Então se a gente for pensar nesse jogo de futebol que a gente vê na imagem, ele é totalmente diferente do jogo de futebol do intervalo da escola, por mais que o jogo no intervalo da escola ele utilize dos mesmos fundamentos do jogo formal. O que caracteriza um esporte vai ser exatamente a institucionalidade. Então por isso eu vou ter sempre a necessidade de árbitros que vão fazer valer aquelas regras que são criadas por essas instituições, que são, quando a gente fala de instituições, nós estamos falando de federações, confederações, comitês, que são os responsáveis por organizar as competições a nível mundial, a nível nacional, a nível estadual ou a nível municipal. Enquanto isso, jogo vai ser uma ocupação voluntária, ou seja, a pessoa faz aquilo ali não por obrigação, mas porque está realmente a fim de fazer, que possui regras flexíveis, ou seja, elas podem ser alteradas de acordo com o interesse dos participantes. Então a gente tem aí a principal diferença entre esporte e jogo vai ser
Com relação às regras, nos esportes as regras elas são rígidas, não podem ser mudadas, elas são universais. Então, onde você jogar o jogo de futebol como esporte, seja lá na Nova Zelândia ou seja aqui no Brasil, aquelas regras elas precisam ser respeitadas e não podem ser alteradas. Diferente do jogo da brincadeira. Como eu já citei, o futebol no intervalo da escola, no futebol no intervalo da escola a gente pode decidir como que vai jogar, se eu posso jogar com mais ou com menos jogadores, se eu posso, se eu vou determinar se pode chutar de bico ou se não pode chutar de bico, se vamos jogar com a travinha ou se vamos jogar com o goleiro. Então tudo isso são questões que podem ser resolvidas de acordo com o interesse dos participantes, assim como na queimada. Eu posso definir se no jogo de queimada de hoje a bola só vai queimar se a pegar da cintura para baixo. Se tocar no adversário da cintura para baixo, ele vai poder utilizar as mãos. Então são coisas que podem ser decididas entre os participantes. Normalmente isso precisa ser decidido antes do jogo começar para que não haja desentendimentos, mas existe essa flexibilidade diferente do esporte, que as regras elas são rígidas, existe toda uma formalidade por trás. Então no esporte, no intervalo da escola, eu posso estar de tênis enquanto meu companheiro pode estar sem tênis, mas quando eu penso no esporte formal, não. Existe toda uma padronização que ela deve ser seguida, desde a uniforme até todo o ritual para que possa acontecer esse jogo, tá bom? Então, é essa a diferença básica entre esporte e jogo, né? Que vai estar basicamente na institucionalização do esporte. O esporte é uma coisa mais formal, institucionalizada, com regras fixas, enquanto que o jogo ele é informal e com regras flexíveis, né? Que podem ser mudadas de acordo com o interesse dos participantes, tá bom? Então espero que tenha ficado bem claro. Aguardem os nossos próximos vídeos. Grande abraço.